O dinheiro na Idade Média é um tema que estudamos na escola e que geralmente damos pouca atenção. Mal sabemos que entender como o período medieval compreendeu o dinheiro é fundamental para compreender o próprio período em si. O dinheiro não era o coração da Idade Média, e só depois, nos momentos finais dela, é que tomaria essa característica. É exatamente este o tema que iremos analisar no vídeo de hoje. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. Como era a relação entre o período medieval e o dinheiro? Na verdade, não apenas quanto ao dinheiro, mas a questão entre as pessoas desta época e as concepções de valores eram bem interessantes. Em termos gerais, temos no século V a queda do Império Romano Ocidental. O território se fragmenta, a invasão dos povos então considerados bárbaros. Aqueles que detinham posses, isso é, terras, e neste caso grandes latifúndios, erigem muros para sua defesa, dando origem aos feudos. Dá-se no início da Idade Média um tempo com novas características, dentre elas o próprio dinheiro. Graças ao contexto caótico, atrelado a guerras contra as invasões e entre os próprios feudos, a atividade comercial diminui drasticamente. Também por este contexto, proteção se torna item de primeira necessidade e, portanto, aqueles que não tinham posses ou meios de defesa aceitam um sistema servil de produção, pautado pela suzerania e vassalagem, em troca de abrigo nos feudos constituídos e espalhados pela Europa. Outro ponto também fundamental é o avanço do catolicismo no continente, dando uma nova cara para o aspecto cultural do período. Em outras palavras, as concepções de riqueza, ou do que era importante para aquele momento, mudam, inclusive o dinheiro. Terras e posses passavam a ser mais importantes do que, por exemplo, a moeda. O próprio ouro serviria mais à igreja, sendo armazenada nos seus cofres ou adornando suas igrejas, do que a atividade comercial. É justamente por este motivo e mentalidade que também o ouro era considerado algo caro e adequado para representar a grandeza das coisas espirituais, e não apenas por mera ganância, como muitos colocam. Seja como for, todos esses fatores contribuem para uma outra ideia de valores durante a Idade Média. Para além da questão do desaparecimento da moeda, o dinheiro passou a ocupar uma espécie de segundo lugar para a população europeia, sendo as preocupações espirituais colocadas em primeiro lugar. Assim coloca o historiador Jacques Le Goff no seu livro A Idade Média e o Dinheiro, logo nas primeiras páginas. Ele diz que o dinheiro, no sentido que entendemos hoje e que dá seu título a este ensaio, é um produto da modernidade. Dizer isto é anunciar desde já que o dinheiro não é um personagem de primeiro plano na época medieval, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista político, nem do ponto psicológico e ético. Para Le Goff, a riqueza na Idade Média atrelava-se mais à posse de terras e poder sobre os homens, e não dinheiro propriamente dito. Quando fala de personagem de primeiro plano, o historiador aponta para a questão religiosa como determinante e fundamental para a população medieval. Ou seja, o dinheiro não era o coração da sociedade, o que movia a mesma, mas sim a religião, por mais que na prática existissem problemas. Outros fatores também contribuem para explicar o desaparecimento da moeda pós-queda do Império Romano. Dentre eles, a própria invasão bárbara. Le Goff coloca que, com exceção dos gauleses, nenhum destes povos cunhavam moeda, levando ao posterior desuso. Já dentro do período medieval, as taxas de mortalidade eram altas nos primeiros séculos, muito pelo contexto bélico e também pelas doenças que, vez ou outra, cometiam a população europeia neste período. Segurança e sobrevivência se tornavam, portanto, a primeira preocupação. Apenas na virada do milênio é que o panorama sofreria modificações significativas, com tempos relativamente mais tranquilos, desenvolvimento da agricultura e, consequentemente, um aumento na taxa de natalidade. Surgiam, neste recorte, alguns espaços para atividade comercial, graças à produção excedente acarretada pelo avanço tecnológico. Evidente, as primeiras movimentações ainda eram de trocas. Só depois, com o renascimento urbano, a constituição das feiras e da Liga Hanseática, é que se veria de modo mais nítido a utilização de moedas. O ressurgimento monetário acontece de modo mais efetivo a partir do século XIII, mas mesmo antes já era possível se constatar uma maior utilização da moeda, sobretudo depois do início das cruzadas e da ascensão das ordens religiosas de caráter militar, como a dos Templários, Teutônica e Hospitalária. Graças ao sistema bancário e de crédito desenvolvida pelas ordens, a necessidade por valores monetários aumentou, assim também como a atividade comercial pelas expedições no Oriente. Aliás, temos um vídeo completo no canal sobre o tema, e que explica muito bem a relação entre a igreja, o dinheiro e as cruzadas. No século XIII, propriamente dito, dentre as muitas modificações pelas quais passa a Europa, temos a revitalização das cidades,
posto que tinham sido abandonadas no período violento de guerras, e agora passavam a ser palco de intenso comércio. Como citamos, emerge neste momento as feiras comerciais na França. É dentro deste recorte também que surge a burguesia, nome dado aos comerciantes da época e que depois se tornariam protagonistas no cenário europeu, incorporando o mercantilismo e abrindo espaço para novas relações econômicas que desembocariam no capitalismo. Em síntese, a moeda sai de cena na primeira parte do medievo pelo contexto conturbado. Depois ganha espaço novamente e se torna importante no fim do período. A moeda, e neste caso o dinheiro, posteriormente seriam um dos principais pontos da modernidade, como bem coloca Jacques Legoff. Com este breve vídeo, agora você sabe muito bem que não deve, de maneira alguma, olhar e julgar o passado por valores e métricas de nosso tempo. O anacronismo é o maior inimigo do historiador ou do entusiasta pela história. O dinheiro de fato existiu e pautou diversos aspectos do período medieval, mas foi somente após uma série de conjunturas e séculos que tomaria uma posição um pouco mais semelhante com o que conhecemos. Se você gostou desse vídeo e quer ajudar o nosso canal a continuar crescendo, não se esqueça de deixar o seu like e comentar aí embaixo o que achou. E é claro, se ainda não é inscrito, já clica aí no botão. Siga nosso Instagram, que está aí na descrição, para conversar com a gente, e também entre no grupo do Telegram para ter acesso a conteúdos exclusivos. Na descrição, você encontra também o nosso cupom para ganhar desconto nas livrarias que estão listadas aí embaixo. Por hoje é só, e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!